Olha pro teto agora, 2 da manhã, o corpo cansado mas a mente ligada como se fosse meio-dia. Você já tentou de tudo, contar carneirinhos, respirar fundo, largar o celular, e nada apaga esse interruptor. Existe um método que apaga o cérebro em 2 minutos, criado não numa clínica de sono, mas num lugar onde dormir errado significava morrer. Um treinador de corrida ensinou isso a pilotos de caça exaustos, e o número que ele deixou registrado é quase absurdo de acreditar. Fica comigo até o fim, porque o passo mais simples dos 3 é o que quase todo mundo pula. Segundo o relato do técnico Bud Winter, depois de 6 semanas de prática, 96% dos pilotos treinados dormiam em até 2 minutos, mesmo com tiros ao fundo. Não é sorte, nem exaustão de guerra fazendo o trabalho sozinho. É treino, repetido até virar reflexo, como um músculo que aprende a responder no automático. Winter registrou isso num livro chamado Relax and Win, de 1981, depois de anos observando corpos sob pressão extrema. A ciência de hoje não confirma esse número num estudo controlado, mas confirma os princípios por trás dele: relaxamento muscular e esvaziamento mental. Esses são os 2 pilares que você vai aprender agora. Se pilotos em guerra treinaram isso, por que você, numa cama macia, sem ninguém atirando, ainda trava? Anos 1940, meio da Segunda Guerra Mundial. Um piloto da Marinha pousa o caça ao anoitecer, pernas bambas, mãos tremendo de exaustão. Ele tinha acabado de voltar de uma missão de combate, adrenalina disparada, e precisava dormir em poucas horas para voar de novo ao amanhecer. O problema não era a falta de cansaço. Era o contrário, o corpo estava tão em alerta que não conseguia desligar, mesmo deitado, mesmo em segurança. Erros de pilotagem por sonolência já tinham custado vidas naquela guerra. A Marinha via isso como uma ameaça tão grande quanto qualquer ataque aéreo, e precisava de solução rápida. Foi nesse cenário de vida ou morte, com fadiga travando decisões em frações de segundo, que alguém teve que resolver um problema que a medicina da época não sabia responder. Imagina generais numa sala, exigindo solução em semanas, não em anos. A resposta não vem de um médico. Vem de um técnico de atletismo, Bud Winter, da San Jose State University, obcecado por décimos de segundo numa pista de corrida. Ele passava os dias cronometrando velocistas, estudando cada músculo na largada, caçando o instante exato em que a tensão virava velocidade. Parece loucura chamar esse homem para resolver insônia de piloto de guerra, mas era exatamente essa lente estranha que faltava. Winter não pensava em sono como descanso passivo. Ele pensava em qualquer estado do corpo como algo treinável, cronometrável, repetível até virar reflexo automático. Foi olhando para pilotos exaustos com os mesmos olhos que olhava para corredores na pista que ele teve a primeira pista de uma solução. Para Winter, dormir era só mais uma largada. Toda corrida tem uma sequência: postura, respiração, disparo. Ele quebrou o sono do mesmo jeito, em etapas pequenas e repetíveis, treináveis até virarem automatismo. Você não nasce sabendo dar a largada perfeita, treina até o corpo fazer isso sozinho. Foi essa lógica, tirada direto da pista, que ele aplicou a corpos exaustos demais para lembrar como relaxar. Essa ideia de treinar o corpo para desligar não nasceu com Winter. Ele pegou algo que já existia há 2 décadas. Nos anos 1920, um médico chamado Edmund Jacobson tratava pacientes ansiosos e notou algo que ninguém tinha ligado antes: tensão muscular física e ansiedade mental eram, literalmente, a mesma reação do corpo. Ele publicou em 1929 um método chamado relaxamento muscular progressivo, ensinando pacientes a tensionar e soltar cada grupo de músculo, do rosto aos pés. Jacobson não tinha ressonância magnética nem neurociência moderna. Tinha só observação clínica repetida, ano após ano, num consultório comum. Ele descobriu, na prática, que corpo tenso e mente tensa são o mesmo alarme disparando junto. Foi essa peça, esquecida num consultório dos anos 20, que Winter recuperou para resolver um problema de guerra. Aqui está o primeiro passo, exatamente como Winter descreveu: você relaxa músculo por músculo, começando pelo rosto, testa, mandíbula, cada ponto de tensão que você nem sabia que carregava. Depois os ombros, soltando para baixo como se derretessem. Depois os braços, um de cada vez,
até as pontas dos dedos ficarem pesadas. Depois o peito, o abdômen, as coxas, as pernas, até chegar nos pés. Cada músculo relaxado manda um sinal direto pro cérebro: está tudo bem, pode baixar a guarda. É um desligamento em cadeia, quase um sistema de dominó, um músculo solto e puxa o próximo. Um piloto exausto, treinado nisso por semanas, conseguia fazer essa sequência inteira em menos de 1 minuto, sem nem perceber que estava fazendo. O corpo relaxado sozinho não basta, e é aqui que muita gente abandona o método sem saber. O segundo passo é esvaziar a mente com uma imagem banal. Você numa canoa parada, num lago liso, sem vento, sem remar, só flutuando. Se essa imagem não funcionar, tenta outra. Você deitado num tapete preto, numa escuridão total, sem forma nenhuma para ver. A ideia não é relaxar dentro da imagem, é dar pro cérebro algo tão sem estímulo que ele desista de ficar alerta. Uma mente ocupada com nada não acha motivo para disparar alarme. Winter descreveu isso como a segunda metade da fórmula: relaxamento muscular abre a porta, esvaziamento mental apaga a luz de vez. Junte as duas partes e você tem, supostamente, os 2 minutos que vieram do coquite de guerra. Existe uma pegadinha que quase ninguém menciona: sem essa segunda parte, a eficácia despenca. Relaxar só o músculo é meio caminho, como apagar as luzes de metade de uma casa e deixar a outra acesa. A mente ainda está lá, alerta, notando cada barulho, cada notificação, cada pensamento solto. É por isso que tanta gente tenta a técnica militar: relaxa o corpo, e mesmo assim continua olhando pro teto. Essa segunda parte importa porque o cérebro do piloto e o seu rodam o mesmo software de alarme. A diferença é que o dele tinha um motivo real para disparar: bala, motor falhando, 3 dias sem dormir. O seu dispara para um e-mail que ainda nem chegou. E aqui vem a virada que ninguém te conta: o método pode funcionar melhor em você do que funcionou nele. Um soldado em combate real tem cortisol correndo alto, numa corrida que o corpo não sabe parar. Você já está fisicamente seguro, na sua cama, porta trancada, aquecedor ligado. Só falta avisar isso para o seu sistema nervoso. É a resposta para a pergunta que abriu esse vídeo: se o piloto exausto de guerra conseguia apagar em 2 minutos, você devia conseguir ainda mais rápido. O problema nunca foi o corpo. Foi o alarme que ele mantém ligado por hábito, não por necessidade. Pensa no seu corpo como um guarda que passou milhares de anos treinando para uma única tarefa: separar tigre de vento. Esse guarda nunca leu as notícias. Para ele, uma notificação às 23 horas e um predador saltando do mato disparam exatamente o mesmo sinal químico. Cortisol, batimento acelerado, músculos tensos, pupila dilatada. Você sabe, racionalmente, que é só um e-mail do trabalho. Seu corpo não sabe. E enquanto ele não souber, nenhuma técnica de respiração vai vencer sozinha esse guarda mal calibrado. Tem uma notícia que devia incomodar você, e também aliviar. Cerca de 30% dos adultos relatam alguma noite de insônia com frequência. É quase uma em cada 3 pessoas que você conhece: seu colega de trabalho, sua irmã, a pessoa do lado no metrô. Todos com o mesmo guarda mal calibrado, olhando para tigres que não existem. Pensa numa cidade de prédios à noite, metade das janelas acesas às 2 da manhã, gente rolando o mesmo feed que você rola agora. Não é falha de caráter, nem fraqueza sua. É um sistema nervoso projetado para a savana, tentando sobreviver dentro de um apartamento com Wi-Fi. É esse desencontro entre corpo antigo e vida moderna que uma certa técnica promete corrigir, só que promete rápido demais. Foi mais ou menos nesse ponto, em meados dos anos 10, que alguém desenterrou o livro empoeirado de Bud Winter e postou um resumo dele na internet. O nome pegou fácil: O Truque Militar do Sono. Passo a passo simples: relaxa o rosto, solta os ombros, deixa os braços caírem, esvazia os pensamentos com uma cena repetitiva. Milhões de pessoas testaram na mesma noite, filmando o antes e o depois, comparando relógios. Você provavelmente já viu algum desses vídeos passar na sua tela. A promessa parecia perfeita demais para ser verdade: 2 minutos, eficácia quase absoluta, aprovado por pilotos de guerra. E quando uma coisa parece perfeita demais, geralmente é hora de olhar com mais cuidado para a origem dela.
Aqui a gente precisa ser honesto com você. Esse número quase perfeito não vem de nenhum estudo controlado, revisado por cientistas, publicado em revista séria. Ele vem de um relato dentro do livro de Winter, de 1981, uma anedota bem contada, não um experimento. E tem outro detalhe que quase todo vídeo viral esquece de mencionar. O relato fala em 6 semanas de prática constante antes do método funcionar de forma confiável. Não 2 noites. 6 semanas. A ciência valida o raciocínio por trás disso. Relaxamento muscular reduz tensão, e a imagem mental distrai o cérebro ansioso. Isso tudo aparece na terapia cognitivo-comportamental para a insônia. O número mágico e a rapidez instantânea. Porém, isso é lenda bem embalada. Você pode treinar seu corpo para dormir rápido. Só não vai ser hoje à noite, na primeira tentativa. E tem um limite que quase nenhum vídeo sobre esse truque menciona. Dormir rápido demais nem sempre é vitória. Se você apaga em menos de 5 minutos, toda noite, sem exceção, isso pode não ser talento, pode ser exaustão severa acumulada. É como um carro que desliga o motor sozinho no meio da estrada, assim que você solta o acelerador. Parece eficiente. Na verdade, ele já não tinha mais combustível para continuar rodando. Os pilotos da Marinha não nasceram com esse domingo. Ninguém nasce sabendo desligar o próprio alarme interno em segundos. O que eles tinham era repetição, a mesma sequência de relaxamento, noite após noite, até virar reflexo automático. É igual um atleta que treina a mesma largada centenas de vezes, até o corpo executar sem pensar. Bud Winter sabia disso melhor que ninguém. Foi assim que ele formou seus velocistas campeões, não com talento raro, com repetição cega até o gesto virar hábito do corpo. O sono rápido segue a mesma lógica. Você não vai conseguir na primeira tentativa, e tá tudo bem. A pergunta nunca foi se você tem o domingo. A pergunta é se você vai repetir isso amanhã, e depois de amanhã, até seu corpo aprender o caminho de volta para casa. Aqui está a resposta completa para a dúvida que trouxe você até aqui. O corpo mais treinado para sobreviver ao perigo consegue desligar rápido porque aprendeu, na prática, que era seguro parar de vigiar. O seu corpo pode aprender a mesma coisa, deitado na sua cama, sem nenhuma guerra para sobreviver. O truque militar nunca foi mágica. Foi permissão. Permissão para o seu guarda interno parar de confundir notificação com predador, prazo com perigo de vida. Dormir rápido não é dom que alguns ganharam e você não. É habilidade, e toda habilidade se treina, se repete, se conquista aos poucos, até virar automática. Hoje à noite, antes de rolar mais uma vez o feed, tenta uma coisa simples. Afrouxa a testa, deixa os ombros caírem soltos. Afunda os braços no colchão, deixa as pernas pesarem uma a uma. Não vai ser em 2 minutos, e tá ótimo assim. Seu corpo só está esperando você repetir isso amanhã, e no dia seguinte. A próxima pergunta é: o que mais, além do sono, seu corpo aprendeu errado sem você perceber?